Naruto nasceu sem garnima genética de seus pais, mas e se ele tivesse tido isso? E se ele tivesse puxado muito mais o sangue de sua mãe, uma Uzumaki, do que seu pai, um Namikaze? Como seria esse cenário e o quanto isso mudaria a história e a sua força? E isso, obviamente, já traria mudanças instantâneas nele, porque sendo um Uzumaki, ele seria bem mais resistente e tendo bem mais chakra que sua versão original, porque agora sim, daria pra falar que o Naruto tem muito chakra naturalmente, por ser um Uzumaki e não por causa das 9 caudas, já que o clã Uzumaki é canonicamente conhecido por sua força vital, o que, consequentemente, está ligado à reserva de chakra e corpos fortes, dando a ele mais resistência e longevidade. Além de, claro, o Minato por si só já tem muito chakra, muito provavelmente geneticamente, já que ele pode fazer uma quantia maçante de teletransporte, seja com ele mesmo ou com outros. Ele também pode invocar o Gamabunta logo em seguida, suportar selar metade da 9 caudas em si mesmo e ainda assim usar o Shikifujin logo em seguida. Então juntar tudo isso daria ao Naruto mais chakra logo cedo, equivalente ou maior, dependendo de quantos anos ele teria, do que ninjas como Kizame, Nagato, Karen e outros. E isso só o chakra dele que já foi misturado ao chakra da Kurama, não contando dela como um chakra separado, porque aí o Naruto teria chakra equivalente a 2 Hashiramas. O sangue Uzumaki também teria feito dele um receptáculo basicamente perfeito para Bijus, e principalmente para 9 caudas. Porque, além da quantia de chakra, o selo que o Minato colocou nele e o corpo forte, o Naruto poderia suportar até mesmo mais a 9 caudas do que a própria Kushina graças a esses 3 fatores juntos. O que, consequentemente, quando o Minato selasse a 9 caudas no Naruto, ainda recém-nascido, ele poderia ter dado mais chakra dela a ele, exatamente por ser um Uzumaki, e seria isso que teria acontecido. Isso faria o Naruto não ter apenas 50% do chakra da Kurama, a parte Yang, para ele, mas sim 70%, sendo 20% da parte Yin. 70% porque ele ainda é apenas um recém-nascido. E isso, claro, já teria aprimorado algumas coisas nele, como a personalidade da raposa ser mais suave e mais persuasiva, além de, claro, a regeneração do Naruto ser maior, ter ainda mais vitalidade e ter o chakra físico e mental, ou seja, Yin e Yang, mais equilibrado. O Naruto até mesmo começaria a conversar com a Kurama ainda quando criança, diminuindo assim os problemas que o ciclo de ódio daria no futuro, e fazendo com que a raposa parasse de interferir no seu controle de chakra muito mais cedo, apenas porque começou a gostar do receptáculo dele pouco a pouco. E algo que seria impossível esconder sobre o Naruto seria suas semelhanças com a Kushina, que não só a aparência dele seria mais parecida com a sua mãe, como também o cabelo vermelho, tornando até mesmo difícil o Hiruzen esconder isso para o Naruto, porque ele logo cedo saberia sobre sua linhagem por parte de mãe, que é ele ser um Uzumaki, dando mais interesse a ele sobre a especialidade desse clã, no caso, Fuinjutsu. Por isso que, quando mais novo, ele teria aprendido cada vez mais sobre isso. E com todas essas mudanças, o Naruto não conseguiria nem mesmo se sentir abaixo de talentosos como Sasuke, por exemplo. Porque, na verdade, o Naruto ele seria mais forte que ele, mesmo não sendo o número 1 da turma, por ainda não estudar coisas que não tem interesse. Isso seria motivo mais do que suficiente por Mizuki não querer apostar e manipular o Naruto em tentar roubar o pergaminho proibido, fazendo isso ele mesmo e falhando no final de tudo, porque o Hiruzen teria descoberto e acabado com ele. E só com essa mudança, o Naruto não iria aprender seu jutsu principal, que é o Multiclones das Sombras. Mas o que ele já sabe será mais do que o bastante para cuidar do arco do País das Ondas, que teria leves mudanças. A luta do time 7 contra o Zabuza seria muito menos desesperadora, porque quando o Zabuza lançasse a espada, o Naruto simplesmente aceleraria no arco. E sem sua principal arma, a luta ficaria muito mais favorável para o Kakashi. Mesmo que o Naruto e o Sasuke ainda fossem fracos, eles já seriam fortes o suficiente para ajudar. E quando o Haku aparecesse para salvar o Zabuza, a situação também mudaria. Como o Kakashi estaria menos cansado, ele perceberia as estranhas tomadas de ações de Haku e atacaria. Com o time 7 dando suporte e o Haku tendo que proteger o Zabuza, a vantagem seria totalmente deles. E assim, o Zabuza e o Haku seriam derrotados ali mesmo, sem uma segunda luta. Sendo possível assim o Naruto selar o chakra dos dois com um selo de supressão, fazendo com que seja quase que impossível de fugir, ainda mais com o Kakashi vigiando eles. E durante esse tempo, o Naruto confrontaria os dois no diálogo. Ele mostraria que eles eram apenas ferramentas do Gato, condenados a serem traídos, e é exatamente o que acontece. Com o Zabuza capturado, o Gato envia mercenários para matar todos na casa do Tazuna, incluindo ele e o Haku, para não precisar pagar pelo trabalho mal feito deles. Só que agora, o cenário mudaria ainda mais. Em vez de enfrentar o Zabuza, o time 7 luta ao lado dele, e o Naruto devolve a Kubikiribosho. Porque como a prioridade é proteger o Tazuna e sua família, qualquer ajuda seria boa para lutar contra centenas de mercenários em um local pequeno. Com eles, no final, conseguiram ganhar, e o Gatou morrendo como no original. Mas, dessa vez, os Zabuza e o Haku sobrevivem, com eles ficando em dívida com o time 7, só que mais ainda com o Naruto. E o Kakashi permite que eles fujam no caos, muito entre aspas, evitando qualquer tipo de problema com a névoa, por ter roubado uma das espadas dos espadachins da névoa. E esse evento, por sinal, quebra e muda a visão de mundo dos Zabuza. A ideia de que ninjas são apenas ferramentas começa a parar pouco a pouco pelas palavras do Naruto.
Com isso, eles acabam conseguindo manter contato ao saberem a localização de um e outro, porque nomes como Zabuzamomoshi e Haku são ninjas importantes demais para ignorar, ainda mais para alguém que pensa no futuro em reconstruir os Ushigakure, em vez de se tornar Hokage. Mas enquanto de volta a Konoha, o exame Chunin começaria com Naruto sendo um dos centros das atenções comparáveis ao Sasuke, com até mesmo o Neji interessado nele, e com o Byakugan ele vira uma quantidade absurda de chakra, muito acima de qualquer outro participante. E na Floresta da Morte, o potencial Uzumaki dele começaria a se manifestar um pouco mais além dos selos. Afinal, durante a luta contra o Orochimaru, em uma situação real de vida ou morte, o Naruto conseguiria usar as correntes adamantinas, estando bem longe do nível da Kushina, mas ainda assim, são mais do que úteis. Mas isso, claro, não teria sido tão suficiente assim contra alguém do nível do Orochimaru, mas surpreender ele ia surpreender. E vendo aquele potencial de Jinchuriki Uzumaki, Orochimaru decidiria testar algo que ele nem mesmo planejava antes. Ele marcaria o Naruto com a marca da maldição, da mesma forma que o Sasuke. E uma pequena diferença viria na reação diferente dos dois. O Sasuke ele desmaiaria, enquanto o Naruto não. Graças à sua resistência, ele continuaria acordado, até mesmo conversaria com 9 caudas para não destruir a marca. Ele ainda selaria a própria marca com uma camada adicional de Funjutsu, da mesma forma que a do Sasuke. E como a Kurama tem uma relação minimamente amigável com o Naruto, ela impediria que o chakra do Orochimaru invadisse muito seu corpo. E só isso já mudaria muita coisa. Com Naruto consciente, os ninjas do som não teriam chance contra ele, a Sakura e depois o Lee. E como a marca do Sasuke já estaria selada pelo Naruto, ele nem mesmo usaria ela. Com o time assim, conseguiram chegar à torre entre os últimos, mas ainda chegando nas preliminares. E nas preliminares, tudo segue quase igual. O Naruto e o Sasuke, eles vencem, só que com mais facilidade ainda. Não só pelo Naruto ser naturalmente mais forte, como também por ter influenciado o Sasuke a ficar ainda mais forte. Enquanto a Sakura, ela ainda empata com a Ino. Mas o que realmente muda aqui é o olhar entre o Naruto e o Gaara. Os dois, eles reconhecem um no outro a mesma solidão de dois Jinchurikis. E o Gaara, ele faz a mesma coisa que fez com o Sasuke, que é, no caso, procurar o Naruto. Mas com o Naruto, a conversa é bem diferente. O Naruto, ele não é alguém que fica calado, ainda mais quando estava sozinho com ele, o que acaba com isso terminando em uma luta. Nenhum dos dois libera o chakra da Biju, mas ainda assim é uma batalha séria, e Naruto ele percebe que ele ainda não consegue romper a defesa do Gaara, acabando que deixam a luta sem um final. Só que esse confronto muda o Naruto, ao ponto de fazer ele desaparecer por um mês inteiro sem ver ninguém, nem mesmo o time 7, nem mesmo o Hiruzen, nem mesmo o próprio Jiraiya. Treinando assim, sozinho, ou quase sozinho, a Kurama não aceita ver seu Jinchuriki sendo inferior ao Jinchuriki da Uma Cauda, e se lembrando da Kushina, a Kyuubi decide ajudar, ensinando ao Naruto a como fortalecer e usar melhor as correntes adamantinas. Afinal, a Kurama sentiu isso na pele, e também nesse mês, o Naruto também modifica a marca da maldição. Ele acaba removendo a fração da alma do Orochimaru com a ajuda da 9 Caudas, e ainda mantém apenas os benefícios do primeiro estágio na marca. E graças a ele ser um poço infinito de não só chakra, mas também de resistência, o Naruto conseguiria ficar nessa forma por um longo tempo, diferente do Sasuke, que sofre só em usar isso. E essa força e habilidade teriam sido o que faria o Naruto derrotar facilmente o Neji. As correntes conseguem suprimir o chakra de uma forma muito mais eficiente que o próprio punho gentil, porque só precisa prender ele, além de também servir para o ataque, acabando que o Naruto vence sem precisar o chakra da Kyuubi. Mas diferente do original, não existe discurso sobre destino, porque aqui o Naruto não é visto como fracassado, então a mudança do Neji nunca chega. E durante a invasão, ele finalmente enfrenta o Gaara de verdade, e usa as correntes como deveriam ser usadas, para selar. E seria nesse momento que, pela primeira vez, depois de muito tempo, o Gaara sentiria medo. Mas não seria só isso, ele também sentiria paz. Como o selo dele que sela o Shukaku é muito mais fraco que o do Naruto, o Shukaku ainda consegue influenciar sua mente, fazendo com que ele enlouquecesse até esse ponto. Por isso que, quando estivesse preso pelas correntes do Naruto, ele, pelo menos por um tempo, teria esse momento de paz. Mas ainda assim, eventos como a morte do Hiruzen e a perda dos braços do Orochimaru ainda aconteceriam. A diferença é que o Naruto, ele não iria com o Jiraiya atrás da Tsunade. O Jiraiya ele teria ido sozinho. E sem o Naruto do lado, faltaria exatamente o elemento que poderia fazer a Tsunade melhorar. E o encontro com o Orochimaru pioraria ainda tudo, ainda mais na luta que teriam. O Kabuto ele exploraria ao máximo a fobia de sangue da Tsunade, e a Shizune, que estava tentando proteger sua mestra, acabaria tomando um golpe fatal do Kabuto. E assim, a morte da última pessoa que representava um laço familiar destruiria a Tsunade por completo, ao ponto de fazê-la desistir. E com ninguém mais podendo lutar além do Jiraiya, eles não teriam chance contra o Orochimaru e o Kabuto lutando juntos. Então, no fim, o Jiraiya morreria naquela luta, e Tsunade e Shizune também. E tendo um vazio de poder em Konoha, o Danzo teria visto isso como um momento perfeito para agir da maneira dele e alcançar o sonho que tinha de ter Konoha no seu controle. E usando sua influência, ele convenceria o alto escalão da vila que Konoha precisava de uma liderança mais rígida para voltar a ser como era, usando seu Kotomatsu Kami, conseguindo ser nomeado o quinto Hokage. E sua primeira prioridade seriam os recursos estratégicos da vila, incluindo o Jinchuriki e o Uchiha.
Para o Danzo, o Naruto é apenas alguém que precisa ser controlado. Ele começaria planos para moldá-lo segundo os interesses da raiz, tirando qualquer traço de independência que ele pudesse ter, e o Sasuke não estaria em uma situação melhor. Com Jiraiya morto, os dois teriam problemas. Ainda mais sem um Kakashi, que ainda estava se recuperando do Tsukuyomi do Itachi. Como não teria Tsunade para curá-lo, ele teria que ficar muito mais tempo parado para voltar ativa. E assim, o time 7 perderia seu mentor, e a Sakura, por mais que tentasse ajudar, não conseguiria fazer nada para que o time não se desfizesse. O Sasuke, então, acabaria sob vigilância constante do Danzo, e esse controle aconteceria pouco a pouco, para fazer como se fosse uma escolha do próprio Sasuke. Mas teria tempo suficiente para o Naruto perceber o que estava acontecendo com a ajuda da Nove Caudas. Ele entenderia que permanecer ali significava que iria perder tudo, então só resta uma opção, que é fugir. Mas ele não conseguiria fazer isso sozinho. Se tornar um Nukenin naquele momento seria praticamente impossível. Mas quem o ajudaria seria exatamente o Iruka, o único que o entendia o suficiente para perceber o que ele poderia fazer. E mesmo sabendo que possivelmente perderia sua vida se fosse descoberto, ele escolheria apostar na última esperança da vila. Agora, com a parte mais difícil feita, que é sair de Konoha, Naruto precisaria decidir para onde ir. Se ele quisesse realmente mudar Konoha depois, ele precisaria se fortalecer o mais rápido que conseguisse. Por isso, ele escolheria viver como mercenário. Com os Zabuza e o Haku tendo uma dívida com ele, até ajudariam, sendo isso quase que uma troca vantajosa para todos ali. O Naruto ele ficaria com eles até aprender a se virar sozinho, e em troca, ajudaria nas missões. Então durante esses quase 3 anos, ele viveria nesse mundo cinza. Enquanto isso, o Sasuke, ele passaria esses mesmos quase 3 anos totalmente sob o controle do Danzo, ao ponto que nem mesmo o Orochimaru conseguiria pegar ele. O Uchiha ele se tornaria uma máquina fria, igual foi o Kakashi quando estava na Anbu. E isso é a pior coisa para um Uchiha. Sem emoção intensa, sem ambição, sem conflito, o Sharingan dele não conseguiria evoluir como deveria. E com o Naruto fora de Konoha, a Akatsuki precisaria ajustar seus planos. E não seria só ela que estaria atrás dele. O Orochimaru, ele continuaria obcecado pelo potencial que viu na Floresta da Morte. Só que capturá-lo seria quase que impossível. Para se proteger ainda mais, o Naruto teria usado uma identidade falsa. Ele deixaria de ser para o mundo o Jinchuriki de Konoha e passaria a ser apenas um mercenário extremamente influente. O Naruto ele não só estaria mais forte, como teria crescido para sobreviver e lutar, criando também alianças com diversos Nukenins e até mesmo vilas inteiras. E entre esses contatos, estaria o grupo liderado por Meiterumi, e os Zabuza e o Haku fariam parte desse movimento, e eventualmente conseguiriam alcançar esse objetivo, no caso tirar o Yagura, que teria morrido, e fazer a Mei se tornar a Mizukage. Mas mesmo assim, ele manteria contato com a Vila da Areia através do Gaara, já que depois da luta no exame Chunin, os dois teriam criado um laço de amizade entre eles, até mesmo ajudando ele em relação ao Shukaku. Porque nesse tempo, o Naruto e a Kurama teriam se aproximado ao ponto de serem amigos, chegando o momento onde ele conseguiria soltar o selo, forçadamente, porque ele não teria a chave, mas ainda assim aberto ele, conseguindo o manto de chakra e encontrando seus pais nesse processo. Então, com o Shukaku, que sabia do ódio das 9 caudas pelos seres humanos, começaria a aceitar pouco a pouco a existência do Gaara. Isso teria feito o Gaara forte o suficiente para lutar contra o Deidara Sazori e proteger a sua vila, sendo esses dois os primeiros Akatsuki a serem derrotados. E no meio desse tempo todo, o Naruto até mesmo teria conseguido salvar a Karin das mãos do Orochimaru, depois de descobrir que ele tinha uma Uzumaki com ele. E com isso, ele aprenderia o olho da mente Kagura com ela, uma habilidade sensorial capaz de sentir presenças a quilômetros de distância e ampliar ainda mais sua capacidade de perceber emoções negativas. Então mentir para o Naruto se tornaria quase que impossível. Enquanto isso, Konoha sob o comando do Danzo se tornaria cada vez mais autoritária. A vila começaria a se preparar para uma guerra que serviria mais aos interesses de poder dele do que à paz. O Danzo até mesmo tentaria rastrear o Naruto constantemente, mas ele falharia diversas vezes. E com isso, ele passaria a ter como objetivo destruir a Akatsuki e pegar tudo que ela possuía. Desde os olhos do Itachi, os jutsus acumulados pelos membros, até mesmo o Rinnegan do Nagato quando visse ele. Ele não pegaria as bijus, porque a Akatsuki não teria mesmo, só que mesmo assim, o Danzo conseguiria eliminar membros como o Hidan e o Kakuzu, e mesmo sem saber, ele estaria ajudando o Naruto. Durante essa trajetória, o Naruto acabaria encontrando o Itachi, já estando muito fraco pela doença e pela perseguição do Danzo. E ele apareceria para testá-lo e decidir se poderia confiar a ele o próprio desejo final. E ele poderia. Ele revela que queria salvar o Sasuke, e o Itachi também conta a verdade sobre o massacre Uchiha. Essa revelação seria importante, porque ainda assim, o Sasuke é um Uchiha no final de tudo. E essa verdade teria força suficiente para destruir ou no mínimo diminuir o controle que o Danzo tem sobre ele. O Itachi até mesmo entregaria ao Naruto o corvo com o Sharingan do Shizui, porque da mesma forma isso
isso seria útil. Enquanto isso, o Danzo, cada vez mais paranoico, inicia uma guerra contra as outras nações, usando ameaças que não existem para causar essa guerra. E essa decisão dele forçaria uma aliança bem improvável. Uma Vila da Areia, liderada por Gaara e a Névoa, estando no comando da Mei, passam a apoiar o Naruto, acabando que eles formariam uma aliança entre eles. E Orochimaru, vendo essa oportunidade, oferece uma trégua temporária para poder derrubar o Danzo. Ele teria feito isso mais por vingança do que tudo, já que o Danzo ele roubou o corpo que deveria ser dele. E, incrivelmente, o Naruto aceita, mas com a condição de levar a marca da maldição para o próximo nível. Isso faria com que o Naruto liderasse um exército de mercenários e refugiados até Konoha para libertar ela. Com aliados fortes como tinha até uma aliança relutante com Orochimaru, e ainda Konoha com moral interna baixa, não seria surpresa ver Konoha sendo derrotada. E Sasuke estaria junto nisso, sendo controlado pelo Kotomatsu Kami que o Danzo roubou do Shizui. Só que seu Sharingan, o Sharingan do Sasuke, estaria parado completamente no nível de 3 Tomoes pela falta de qualquer emoção explosiva ou uma ambição que ele possa seguir. E o maior problema disso seria que o Naruto estaria centenas de vezes mais forte que o Sasuke. O Uchiha nem mesmo teria chance de lutar contra o Naruto, fazendo a luta ser desigual ao ponto de dar pena. Mas a verdadeira vitória do Naruto teria sido quando ele conseguisse trazer o verdadeiro Sasuke de volta. Afinal, usando Kotomatsu Kami que estaria no olho do corpo que Itachi deu ao Naruto, isso iria lutar contra a ilusão que o Danzo colocou no Sasuke. Só que anos de manipulação pela raiz, a verdade revelada sobre o massacre Uchiha, os anos onde ele tinha suas emoções reprimidas, viria tudo de uma vez. E assim, ele desperta o Mangekyo Sharingan em um surto de raiva, ao ponto de atacar e até mesmo matar a todos ali naquele momento. Só que ele teria sido parado pelo Naruto, depois de matar o Danzo. E mesmo que o Naruto tentasse conversar com ele, o Sasuke estava quase irreversível. Para salvar ele de si mesmo e impedir que destrua Konoha se tivesse a chance, o Naruto teria selado o chakra do Sasuke, esperando que ele possa voltar ao normal com o tempo. E com isso, Konoha é libertada, destruída, mas melhor do que nada. E Orochimaru, no final de tudo, como esperado, trai a aliança no último momento, tentando roubar o corpo do Sasuke para si, mas falhando como sempre. E os sobreviventes, que estariam sem ninguém para cuidar de Konoha de novo, teriam escolhido Kakashi como Hokage, enquanto Naruto ele recusa qualquer honraria por esse feito. Ele nem mesmo lidera a reconstrução de Uzoshigakure. Ele deixa o grupo dele no comando de pessoas de confiança dentro da própria equipe, enquanto ele se mantém apenas como líder quando algo muito grande acontece. Porque agora, ele parte para o mundo carregando o fardo de encontrar alguma forma de restaurar a mente de seu amigo, que agora estaria tentando matar ele toda vez, mesmo viajando juntos. Nem mesmo o Yamanaka conseguiria consertar a mente dele. O Naruto, ele nem poderia relaxar, porque não era só o Sasuke. A Katsuki ainda existia, com o mesmo plano. A diferença é que agora a Vila da Folha, a Vila da Areia e a Vila da Névoa teriam formado alianças para um único objetivo, que é ajudar aquele que os ajudou, no caso, o Naruto. E como forma de agradecer a ele, nada melhor do que cuidar desse problema sobre a Akatsuki. Mas o Nagato, Obito e Itachi teriam ficado exclusivamente nas mãos do Naruto. Quando eles fossem caçar ele e Itachi indo junto, lutar contra o Naruto nesse nível era uma coisa que não teria dado certo pra eles. O Naruto estaria centenas de vezes mais forte que todos ali, terminando a luta toda com Obito, entendendo tudo o que estava fazendo e quase se arrependendo apenas no final de sua vida. E o Nagato, ele cairia no mesmo caminho que ele, morrendo no final de tudo, mas se arrependendo. Enquanto o Itachi, o Naruto ele já sabia sobre ele, e os dois, na verdade, teriam se juntado para cuidar do Sasuke de alguma forma, enquanto ele tenta matar os dois mais do que tudo. E, tecnicamente, as vilas estão em paz. O Naruto fez seu nome no mundo, enquanto vaga por ele, até realmente conseguir ajudar o Sasuke de uma vez por todas. Uzoshigakure é reconstruída e cresce cada vez mais, enquanto todo e qualquer tipo de coisa que vai acontecer depois, realmente não importe. Se os Otsutsuki vierem até a Terra, o que vai acontecer seria que a maior parte da humanidade, em algum momento, vai morrer. Enquanto o Naruto e o Sasuke, depois de recuperado, vão lutar contra eles o máximo que conseguirem. Talvez, até mesmo em um certo momento dessas viagens que eles fazem, acabem sem querer com a organização Kara no começo dela. Mas, basicamente, a história de Naruto teria tido um final onde alcança os seus objetivos, mas com uma trajetória e consequências que parecem que não valeram a pena. Curta, se inscreva, compartilhe, obrigado por assistir e nos vemos em outro vídeo.